Beleza, galera? Domingão, dia de vídeo edificante. Hoje vamos falar a respeito da Arca de Noé, um pouco sobre o dilúvio, uma história muito famosa, todo mundo fala a respeito, mas eu aposto que os dados que eu vou te passar aqui você dificilmente já ouviu falar. Esse vídeo ele é baseado na Bíblia Sagrada. No decorrer do vídeo eu vou deixando aqui as referências bíblicas e também numa palestra que o cientista cristão Adalto Lourenço gravou há um tempo atrás. Eu vou deixar o link da palestra na íntegra na descrição. Se você tiver curiosidade, clique lá e vá assistir lá na íntegra, que tem muita informação e é muito legal. O que os céticos geralmente falam a respeito da Arca de Noé, dessa história aí que, segundo eles, é uma lenda? Eles falam que seria impossível todas as espécies de animais do mundo caberem dentro da Arca de Noé, e também falam a respeito da alimentação. Não teria como alimentar todos esses animais, além da família de Noé e tudo mais. Então, eles batem muito nessas duas teclas. Lógico que tem mais, eles procuram duvidar de tudo, mas essas aí é o que mais predomina. E muitas vezes, dentre os cristãos, eles param para pensar e falam o seguinte: realmente é um milagre todos os animais do mundo caberem dentro da arca. E hoje eu vou te mostrar alguns dados aqui para você analisar que não é impossível todas as espécies citadas na Bíblia caberem dentro da Arca de Noé. Você vai perceber. Teve milagre na arca? Lógico que teve. Teve muito milagre. Qual deles, por exemplo? Os animais terem ido até Noé. Foi um milagre. Um casal de cada animal ter ido até ele. Porque não confunda aí, não foi Noé que saiu caçando animal por aí, os animais que foram até ele. Mas vamos lá para alguns dados importantes aqui. Noé, a família dele e os animais ficaram 371 dias dentro da arca, ou seja, mais de um ano. Então por isso que muitos céticos falam que não teria alimentação ali para todo mundo. Mas vamos lá, alguns dados importantes. Eu servi a Marinha do Brasil e eu servi numa corveta. Corveta é um navio de escolta. Essa corveta já era grande. As fragatas são maiores que as corvetas. E para você ter uma ideia, a Arca de Noé era maior do que uma fragata. Ou seja, ela tinha 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Todos esses dados a própria Bíblia traz. A Bíblia também fala que a parte superior teriam janelas, provavelmente para entrar ar e luminosidade, e falava que dentro da arca ela era dividida em três pavimentos de 3 metros de altura entre eles. Provavelmente a família de Noé ficou no piso superior, justamente pelo que eu falei, ar e luminosidade. E provavelmente, segundo o cientista Adalto, as aves também ficaram com eles no primeiro pavimento. Depois você tinha o segundo e o terceiro pavimento. Olha que interessante. O segundo e terceiro pavimento, a Bíblia diz também que ficavam tinha 30 côvados, né? 13,5 metros. Metade disso ficava submerso. E por que esse dado é importante? Você vai descobrir daqui a pouco no decorrer do vídeo. Vamos lá. Primeira dúvida. Caberiam todos os animais ali dentro da arca? Sim! Justamente por causa desses dados que a própria Bíblia traz, que eu acabei de falar aí, da largura, comprimento, altura, e dessa parte que ficava submersa, você consegue calcular qual que era a área dentro da arca e saber quantos animais caberiam ali. E segundo os cálculos, caberiam na arca 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Decore esse dado aí, 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Hoje em dia nós temos catalogados aí 1.250.000 espécies de animais. Desses 1.250.000, 950 mil são o quê? Insetos. E insetos entraram na arca? Não! Insetos não entraram na arca. Daí você vai me perguntar, mas como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz. Simples. O que a Bíblia fala? Animais, que eram os animais que iriam entrar na arca. Animais com fôlego de vida nas suas narinas. Olha que importante esse dado aí. Fôlego de vida nas suas narinas. Eles respiravam. E os insetos respiram pelas narinas? Não! O inseto ele respira por traqueia. Então ele está fora, não entrou na arca. Lógico, pode ter tido um carrapatinho aqui, outro ali, um mosquitinho e tal. Mas em regra não entrou um casal de cada inseto dentro da arca. Daí, tirei aí 950 mil que são insetos, sobrou 300 mil animais. Desses 300 mil, ainda não cabe na arca, porque lá só cabe 120 mil. Desses 300,
desses 300 mil, 270 mil são animais que vivem em meios aquáticos. E animais de meios aquáticos entraram na arca? Não! Quem me diz isso? A Bíblia também. Então animais aquáticos ficaram de fora. Sobrou 30 mil animais. 30 mil cabe? A arca tinha espaço para 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. E aí? Sim, já caberia. Mas não para por aí. Sobrou 30 mil animais. Vamos lá, porque eu não consegui decorar esse dado. Desses 30 mil que sobrou aí, 6.200 são anfíbios, 8.240 são répteis, 5.420 são mamíferos e 9.960 são aves. Ou seja, muito mais ave. E ave é grande? Não. Ocupa muito espaço? Não. Outro detalhe importante, provavelmente esses animais que entraram na arca eram filhotes. Quando você vai carregar animal por aí, traficante, vamos pensar um traficante de animal, ele vai levar um animal adulto? Não. Então provavelmente foram filhotes que entraram na arca lá. Filhote come menos, dá menos trabalho, não fica arrumando confusão com o outro, tem várias vantagens. Então provavelmente foram filhotes. Pensa comigo. De um piso para o outro, na arca, tinha um espaço de 3 metros. Uma girafa em condições normais aí, ela chega até 6 metros e pouco, até passa um pouco, 6 metros de altura. Então, uma girafa adulta não caberia. Mas filhote, sim. Elefante também, o elefante africano, que é um dos maiores, ele chega a 3 metros e quase 4 metros de altura. Caberia um adulto? Não. Filhote? Sim. E um leão filhote? O leão filhote atacaria os outros animais? Não, porque é filhote. Então, vai captando esses detalhes aí. Outro detalhe bem importante aí. Eu falei que o segundo e o terceiro piso ficaram submersos. Se ficou submerso, o ambiente era o quê? Gelado. Gelado e escuro, porque janela você só tinha no piso superior. E o que os animais fazem em ambiente frio e escuro? Eles hibernam. Exatamente, eles hibernam. Quando o animal hiberna, sabe o que acontece? Ele come menos, cresce menos e ele defeca menos. Então você já tem ali uma condição um pouco melhor ali para cuidar desses animais. Lembrando que lá no início de Gênesis, a própria Bíblia diz que todas as ervas serviriam de alimentos. Esse dado é muito importante. Dos animais mais carnívoros que nós temos, a dieta dele é composta apenas de 60% de carne. O resto é composto de outros tipos de alimentos, de ervas, por exemplo. Então tem muita gente aí da teoria evolucionista que diz que os caninos, por exemplo, dos leões, que é o animal que caracteriza aí a carnivosidade, palavra que eu acabei de inventar, eles falam o seguinte, que os caninos foram, no processo de evolução, feitos para quê? Para rasgar carne, mas não necessariamente. No sul da África tem um deserto lá chamado Kalahari, que quando há escassez de carne, os leões eles fazem o quê? Eles usam os caninos para descascar as árvores e se alimentar do que tem dentro da árvore. Ou seja, é carne que tem dentro da árvore? Claro que não. Então eles se alimentam de plantas. Vejam aí, cachorro e gato, quando está meio ruim do estômago, o que ele faz? Ele vai lá e come planta, come uma plantinha ali para equilibrar a sua flora intestinal. Então não existe animal 100% carnívoro. Preste muita atenção nesse dado aí que é bem importante também. Então o que eles provavelmente fizeram? Na Bíblia fala lá que é para Noé levar os animais e levar tudo que sirva de comida. Então ele deve ter tacado feno lá para dentro. O feno ocupa muito espaço? Não. E os animais filhotes e hibernando comiam pouco, então você não gastou muita comida com eles, certo? Então é um dado importantíssimo. Então a gente já falou sobre o espaço, falou que caberia tranquilamente esses 30 mil animais, mas só que é o seguinte, segundo o cientista Dalton Lourenço, ele falou que essas 30 mil espécies aí é meio complicado, porque segundo a palavra espécie na Bíblia, ele trata do tipo básico. Esse tipo básico é aquele tipo que dele pode se originar outros tipos de animais. Então vamos pensar assim, não é, né? Mas só por exemplo, você coloca lá uma determinada raça de cavalo e égua, que desses dois gerem, uma mula, um jumento, um pônei, um não sei o que, várias espécies saídas desse tipo básico. E olha que dado interessante, ele falou que de tipos básicos conhecidos no mundo, inclusive em registros fósseis, ou seja, aqueles que já não existem mais, você não tem mais do que 1000 espécies de tipo básico.
Ele acha, segundo os cálculos dele, que não passavam ali de 4.000 animais dentro da arca. Mas supondo aí, logo o que eu falei lá que sobraram 30.000, vamos supor que entraram os 30.000. Se entrando os 30.000, não vamos aí ir muito a fundo aí nessa parte de tipos básicos e tal, mas 30.000 caberia tranquilamente, ainda sobraria espaço. Outro detalhe muito importante aí a respeito disso, já falei da comida, já falei do espaço, mas alguns dados interessantes e algumas observações importantes. Insetos não entraram. Ah, mas como é que existe inseto até hoje rodando por aí? Simples. Os insetos eles têm uma qualidade impressionante de sobrevivência em meio aquático ou em meio molhado, vamos falar assim. Às vezes você tinha lá ovos de insetos em plantas, porque se você for pensar que o mundo inteiro alagou, você tinha várias coisas boiando, madeira, folha de árvore e tudo mais, e ali você poderia ter ovos de animais esperando para eclodir, esperando o momento correto. Lembrando que pesquisas recentes aí dizem que o ovo do Aedes aegypti, aí, o transmissor da dengue, ele consegue suportar 450 dias antes de eclodir. Ele fica ali 450 dias esperando a oportunidade para eclodir. Veja isso, 371 dias de dilúvio, dentro da arca, na verdade não só de dilúvio. Os insetos aguentariam? Sim, tranquilamente. Outro detalhe importante, os animais de meio aquático. Muita gente vai falar o seguinte, mas choveu, a chuva é água doce, misturou com a água do mar, água salgada, ia morrer todos os animais aquáticos. Não, são poucos os animais que têm problema em viver nos dois ambientes. Eles preferem ou têm o seu corpo um pouco mais adaptado para determinado tipo de água, ou doce ou salgada, mas eles não teriam problema em sobreviver em ambos os ambientes. Além disso, você vê no Rio Negro e Solimões, por causa da temperatura da água, da densidade e tudo mais, a água não se mistura. Então, quando você tem uma quantidade de água doce se misturando à água salgada, você cria bolsões. E dentro desses bolsões você tem o ambiente ideal para o animal determinado viver ali. Se você for no nosso rio Amazonas, quando ele desemboca no mar, 70 quilômetros para dentro do mar você ainda encontra peixes de água doce vivendo ali. Então você tem peixe de água doce vivendo no mar. Então não tem problema nenhum para os animais aquáticos terem sobrevivido também. A Bíblia também nos relata que era para entrar na arca 7 pares de animais limpos, 7 pares de aves e 1 par de animais imundos. Qual o dado importante aí? Levíticos 11 ele traz lá a relação de animais limpos e impuros. A lista dos impuros é muito superior à lista dos puros. Então eram 7 pares de animais puros que são uma quantidade menor. Então você vê que tranquilamente é o cálculo lá que o Adalto Lourenço falou. Ele falou assim, que não deveriam passar ali nesse cálculo de 7 pares e 1 par, não deveria passar de 20.000 espécies. Aí a hora que ele fala um pouco mais a respeito do tipo básico, ele fala que na opinião dele não deveriam passar de 4.000 essa quantidade aí. Lembrando também que 1/3, segundo ele, dos tipos básicos são de aves. Lembrando, a ave ocupa pouco espaço, certo? Até uma ave grande ocupa pouco espaço, imagina filhote. E com isso eu encerro o vídeo, espero que você tenha gostado dessas informações. Bom domingo a todos, uma excelente semana, forte abraço e até a próxima.